Abriram então um portãozinho, pelo qual saíram os que estavam presos, assim como faz o rebanho de ovelhas ao correr para o pasto. Com isso correram o mesmo portãozinho, como possessos do demônio, aqueles tigres ferozes, e começaram, com espadas, facões, foices, a derrubar cabeças, truncar braços, amputar pernas e atravessar corpos, matando com brutalidade um após o outro. Entraram todos eles de uma vez, cativando, matando, despojando altares. Fomos nós 3 com pressa, onde já retinham muita gente presa. Pedimos que nos devolvessem os que haviam cativado, pois já não eram poucos os que possuíam acorrentados. Como loucos frenéticos, dispararam alguns disparos, ferindo 8 ou 10 que nos acompanhavam. Morreu um deles ali mesmo, devido a um tiro que lhe deram numa das coxas. O Cristóvão de Mendonça saiu ferido de um tiro. Invadiram em seguida som de caixa em ordem militar, Santo Antônio e São Miguel, destroçando quase todos a machadadas. Eles se refugiaram na igreja, onde os matavam como no matadouro se matam vacas. Um dos feridos abraçou Simão, fugindo da morte que um destes ladrões queria lhe dar. Para isso abraçou-o com ele, mas mesmo assim aquele o matou com um tiro, sem lhe dar o tempo de se confessar. Assim, desde o ano de 1628 até os tempos presentes, não cessaram ele de combater os moradores, cativá-los e vendê-los. Entraram em São Francisco Xavier, povoado de muitos e há muito tempo. Bem informados a propósito das crueldades desses homens, seus vizinhos se meteram em grande número nos bosques, indo para lá em companhia de suas mulheres e filhos, e dali saindo para suas próprias plantações em busca de alimento. Nisso topavam contudo com os inimigos. Em tais ocasiões não deve opor-se-lhes resistência, porque usando as espadas cortam a todos a cabeça ou lhes abrem as entranhas a fim de amedrontarem os demais. Um deles tomou uma mulher pelos cabelos, mas ela se defendeu bravamente, apesar de achar-se com um filho de 6 meses. Não podendo o traidor subjugá-la, arrancou dos peitos o filho e o levou consigo. Ainda não comia o menino, e por isso fui pedi-lo de volta para que não morresse de fome. O que possuía não queria dá-lo, e em vez disso solicitou a mãe do Petis como prisioneira, a qual não cessava de lamentar a má sorte de seu filho. Foi assim, a som de caixa, de bandeira desfraldada, em ordem militar, que os paulistas entraram pelo povoado, já disparando armas e sem aguardarem parlamentação, atacando as casas com a detonação de suas armas. Havia-se acolhido a ela a gente do povo. No sul, particularmente em São Paulo, os paulistas desenvolveram formas específicas de apresamento, inicialmente privilegiando a composição de expedições de grande porte, com organização e disciplina militares. No Paraná e Rio Grande do Sul, aprisionaram dezenas de milhares para os sítios e fazendas dos paulistas. Resolveram os inimigos queimar a igreja e por 3 vezes atiraram flechas inflamadas. O fogo fez, na 4ª tentativa. Mas esses novos Herodes não se contentaram nem com um nem com outro. Não bastando a sua ferocidade insaciável, sequer os riachos que do sangue inocente brotavam. Provavam eles o fio de aço de seus sabres em cortarem os meninos em 2 partes, em lhes abrirem as cabeças e despedaçarem os seus membros fracos. Importavam numa confusão horrenda os gritos, os berreiros e o uivo desses lobos, de mistura com as vozes chorosas das mães, que cavam atravessadas pela espada bárbara e também pela dor de verem despedaçados os seus filhos. Em São Cristóvão encontramos 20 corpos de mortos, que o haviam sido a partir de golpes cruéis de facão e foices. Paramos e lhe demos sepultura. Perdida por aqueles matos, encontramos uma menina de aproximadamente 7 anos. Tinha 2 feridas dolorosas, uma bem extensa no rosto e a outra na cabeça. Ambas já se achavam cobertas de bicheira. Contou-nos ela a história. Me deparei de repente a esses homens. Em nossas casas logo nos dividiram entre si. A minha, um irmão mais novo que eu, levou-nos consigo outro homem, sem que até hoje eu tenha notícia de meus pais. E fugimos os 2. No entanto, nos perseguiram e com fúria terrível me deram essas feridas.
A meu irmão deram uma no pescoço, deixando-lhe a cabeça sem governo. Cheia de medo, meti-me nesse mato, levando a meu irmão nos braços. Estive com ele 3 dias sem comer nem beber, sustentada apenas pela esperança de que, voltando ele a si, houvéssemos de continuar a nossa viagem. Vendo, porém, que ele já ia acabando, enxergando a mim dessa forma que vê, deixei-o ainda com vida, mas atravessada eu de dor. Experimentei carregá-lo às costas, mas não pude. Tropeçávamos, por assim dizer, a cada passo em corpos de mortos, destituídos de suas cabeças, atravessados de flechas e golpeados letalmente a machadadas. Chegamos à paliçada. A nosso encontro veio um fedor terrível, vindo dos cadáveres, sendo que contar seu número nos impediu precisamente aquele horror. Com vida apenas achamos uma mulher, que não mais falava, e vindo sendo chupada por um enxame de moscas. Abrimos sua boca com uma faca, e ela, depois de haver tomado um gole de vinho, pôde falar e em seguida morreu. Achamos aqui pessoas queimadas vivos pelos paulistas. Crianças, mulheres, senhores. Vimos uma mulher assada com seus 2 filhos que eram gêmeos, os quais se queimaram abraçados com ela. É um costume desses homicidas que, quando vão embora apressados, queimem os enfermos, os velhos, os impedidos de caminhar. Porque se esses ficam com vida, os que vão não os esquecem e voltam para trás, estimulados pela lembrança dos que ficaram. Muitas horas passamos em arrastar cadáveres a uma fossa, em que íamos depositando esses corpos assados. Outra mulher que achamos tinha escapado milagrosamente de um tiro e do fogo. Quiseram levá-la consigo os paulistas, mas ela resistiu. Então arrastaram, deram-lhe pauladas e, resistindo ela ainda, aplicaram-lhe uma ferida mortal na cabeça, atingindo seu rosto com uma grande pedra aguda. E, para ter certeza segura de sua morte, procuraram queimá-la. A encontramos quase morta.